Tem um indicador do IPEA que aponta que a inflação no último ano para as famílias de maior poder aquisitivo foi quase o dobro da registrada pelas famílias de baixa renda. Mas será que essa queda no custo de vida, fato sentida pela população, será que foi realmente? Muita gente diz que não. É o quinto mês consecutivo em que o grupo de menor renda registra a menor taxa de inflação. O arroz e feijão diminuiu o preço. De 13 foi para 6, de 8 foi para 3. Tudo bem, tu vai lá, pega o arroz e feijão. Aí quando tu chega nas outras prateleiras para pegar umas tomate, um sazon, uma fruta, algo mais, né, para incrementar, aí é onde, sobe. As quedas mais expressivas estão nos cereais, tubérculos, carnes e aves. Apesar da queda de preços de alguns alimentos, a mesma pesquisa mostra um aumento de 0,52% na alimentação fora de casa. Um dos motivos que impactaram a taxa de inflação para uma outra classe social. Nos últimos 12 meses, a inflação das famílias de renda mais baixa foi praticamente a metade da registrada pela classe de renda mais alta. Elas gastam com outros tipos de bens diferentes da rede de renda mais baixa. Elas gastam, por exemplo, com plano de saúde privado, elas gastam com educação privada, elas gastam com alimentação fora de casa, nos restaurantes, etc. E esses preços estão crescendo mais do que dos bens que as famílias de renda mais baixa consomem. Apesar dos indicadores, há quem diga não ter percebido nenhuma vantagem. Não mudou nada, piorou, está piorando cada vez mais e cada vez mais vai piorar. Este economista explica o porquê. Inflação baixa nessa situação, onde o emprego experimenta uma queda generalizada da sua qualidade, não significa melhora das condições de vida. Pelo contrário, é uma piora sistemática e generalizada das condições de vida da população trabalhadora brasileira. Janine Alves, amplie esse tema para a gente. E você sentiu isso? Deu para perceber nas suas contas? Eu acho que depende muito de como a gente compõe as despesas em casa, né? E essa é a grande diferença e é nisso que a gente tem que pensar, porque muitas vezes a gente vê o índice de inflação, não, mas não é tanto, mas na realidade a inflação é positiva, então a inflação está acontecendo. Ela atinge o bolso das pessoas e ela atinge diretamente o poder aquisitivo das famílias, né? E essa diferença, o que a gente vê sempre, não tem como, é observar como os teus gastos, né, acontecem e trabalhar muito com pesquisa de preço para poder amenizar o impacto da inflação no bolso de cada um. Por exemplo, baixou o preço do feijão, do arroz e agora baixou também o frango, né? Porque a gente está vivendo uma crise internacional e o mercado está recebendo maior quantidade e, consequentemente, baixando. Então, esse é um produto bom para o momento. Então, vai dar opção, reduz um pouco o consumo da carne vermelha e vai para a carne de frango porque o momento é bom, que o preço está mais baixo. Frutas e verduras, observar a sazonalidade, qual é a fruta da época, qual é a verdura da época. E a gente tem que ter a criatividade de saber, a dona de casa tem muito disso, né? E o dono de casa também. Né? Exatamente isso. No sentido de se programar para usar os produtos da época, da estação e que tem um preço mais vantajoso. E essa pesquisa que a gente faz diariamente no supermercado, no mercadinho do bairro, ele é extremamente importante para que a gente baixe a inflação no final do mês, aumentando o poder de compra, né? Agora, Janine, o que eu mais sinto é que mesmo com a inflação assim baixando, é a questão do combustível, porque o combustível não abaixa, ele só aumenta e aí ele regula todo o mercado de transportes. E ele segura a inflação num patamar ainda complicado para a gente, né? Até porque a gente sabe que existe uma situação de mercado onde a massa de renda reduziu, né? Muitas pessoas ainda continuam desempregadas e isso causa um impacto e a gente acaba sentindo ainda mais no bolso, mas não pela questão básica da inflação, mas pelo poder aquisitivo reduzido realmente. E do poder aquisitivo, lembrando que a gente falava na terça-feira ainda também, um bom momento que já era a questão da construção civil, do financiamento da casa própria, o que mostra realmente o mercado subindo, né? Exatamente, a gente vê uma reação, mas ainda está muito lenta porque a gente espera. Por exemplo, ontem o governador anunciou cortes de despesa, né? Por que ele está anunciando isso? Por quê? Porque a arrecadação vem caindo com o período de crise. E a arrecadação cai porque as pessoas estão cobrando menos ou retendo essa possibilidade de compra para um futuro, né? Porque quando a economia está instável, geralmente quem tem dinheiro acaba postergando a compra e quem não tem, aí tem que viver realmente ali contando
centavos mesmo para poder dar conta das despesas do mês. Isso sem falar que quem tem para investir também aguarda, Janine, para saber o que vai ser desse país a partir de 2019, com todo esse processo político que nós vamos viver em outubro desse ano. Né? A questão política ela também está bem estável e ela acaba, por exemplo, o PIB agora teve uma nova revisão para baixo, né? Por quê? Porque a política ela entra forte no sentido de instabilidade econômica, porque ela causa esse quadro, porque não se sabe, por exemplo, quem realmente vai assumir a presidência da República. A gente vem de 3 anos muito delicados e, politicamente falando, isso realmente cria uma expectativa ruim em relação ao futuro mais próximo do país, né? E sim, em 2019, já com o presidente eleito, a situação mais clara, as pessoas podem voltar a investir. Mas isso ainda é muito tempo, né? Para quem precisa crescer agora. Nós estamos só no 4º mês do ano ainda. Né? 4º mês do ano. Mas, continua. A grande dica em relação à inflação é saber que cada um tem a sua própria inflação e se conseguir fazer uma boa pesquisa de preços, buscando os produtos naquele momento que oferece mais vantagem e também de estabelecimentos diferentes, às vezes varia muito, né? Uhum. Então, é pesquisa de preço, basicamente, para a gente reduzir. E certamente, quem cuida disso, talvez já tenha sentido a deflação no bolso, ou esteja gastando menos hoje, né? Porque a gente sabe também que é necessário cortar algumas despesas ao longo desse período de crise.